a dor narcísica é negada. O sangramento das feridas narcísicas, que muitas vezes provoca dor afetiva imensurável, é o que normalmente conduz o indivíduo à psicoterapia. Algumas feridas são tão profundas que fragilizam o ego. No caso do narcisista, porém, a ruptura do ego é mais difícil, pois ele dispõe de uma couraça que, mesmo que ele esteja sob forte tensão, não o deixa perder o seu senso de ser um centro independente de iniciativa e percepção. Então ele realmente é mais difícil de romper e ele tem muitas defesas em relação à própria dor que carrega. Ele anda, sabe aquele conto do cavaleiro preso na armadura? Então ele anda encouraçado. Ele tem 1000 defesas e não desarma. Não se permite a vulnerabilidade. A fragilidade narcísica, contudo, por fazer parte da condição humana, há de ser reconhecida em algum momento da vida. Afinal, os artifícios de estetização e de consumo de símbolos de poder, por fazerem parte de uma estrutura externa defensiva, tendem a se desintegrar mediante uma grande frustração narcísica. Nesse momento em que o homem está regredido e desnudo, ele pode recorrer a um objeto onipotente como os oferecidos pelas religiões. Então, os objetos narcisistas, quando está fragilizado por uma grande perda, uma frustração ali que põe em descrédito a autoimagem grandiosa dele, esse instinto de poder dominante em sua personalidade, o que põe à prova ou deixa vulnerável em relação a isso, sei lá, uma paixão, perda de dinheiro, desaprovação em algum âmbito, ou perceber que não sou tão bom assim, então leva a buscar objetos onipotentes. E esses objetos são oferecidos pelas religiões, podem ser Jesus, Buda, Jeová, Alá ou outros símbolos do arquétipo central. Eu hoje estava lendo uma frase do Jung falando o quanto a religião é estruturante para a imensa maioria das pessoas, o quanto, quando o ego se vê fragilizado, a gente precisa de algo que nos sustente, quando a gente não mais se sustenta, né? A importância desses símbolos, desses objetos externos que ajudam o ser humano. Portanto, na esfera coletiva, as religiões buscam acolher o sujeito em sua fragilidade, propondo ele a fusão com objetos onipotentes. Então, às vezes ocorre uma fusão, mesmo uma identificação com a luz, com a luminosidade desses objetos. Muitas vezes, elas são o recurso último que a cultura oferece para a manutenção da coesão do self e também a transformação narcísica e, consequentemente, para o alcance de uma nova consciência. Então, se em algum momento ali ele entra em contato com essa esfera luminosa do self, não se identifica com ela, consegue ter humildade, reconhecer o poder, reconhecer que há algo para além dele, perder um pouco dessa visão onipotente que tem de si, essa visão, essa autoimagem grandiosa, então ele tem um ganho quando ele recorre à religião. Trabalha nessa transformação narcísica e possibilita o alcance de uma nova consciência. Na esfera individual, a psicoterapia, por sua vez, busca transportar o indivíduo dependente do olhar do outro para um estar no mundo com autoestima emancipada. Então a pessoa vai ter que aprender a suportar viver sabendo que o outro não ama ela ou não ama como ela gostaria, e ela vai ter que buscar o amor a partir de si, não mais a partir do outro, suportar
algumas coisas, né? Então, a dor narcísica pode desencadear crises de ansiedade aguda que geram uma infinidade de sintomas, levando a pessoa, na linguagem popular, bastante simbólica, a se sentir no fundo do poço. Estar no fundo do poço é sentir a perda da autoestima, é ver os sentimentos de desvalia e abandono tornarem-se potentes, fazendo com que a pessoa passe a ser totalmente dependente narcisicamente de um objeto externo. Então, essa dor narcísica, assim, a pessoa desinfla, né? Ela estava sustentada por uma autoimagem de si grandiosa. Quando isso desinfla, a torre desmorona, pensando na carta da torre do tarô, e ela afunda. Então, estar no fundo do poço é sentir a perda da autoestima, é ver os sentimentos de desvalia e abandono tornarem-se potentes, fazendo com que a pessoa passe a ser totalmente dependente narcisicamente de um objeto externo. Nos anos 1960 era comum dizer-se: estou na fossa. As canções retratavam as feridas narcísicas e grandes composições sobre as chagas da autoestima. Elas percorriam o mundo. Atualmente não existe tanto romantismo para lidar com os sintomas e o sofrimento narcísico. A nova ordem é negar a dor narcísica. Então a gente tem sujeitos assim que a couraça é tão forte, tão inviolável que nem essa dor mais é sentida, ela não tem mais espaço, assim. Eles são negam essa possibilidade, assim, não, a couraça não é rompida, nem pela paixão. A nova ordem é negar a dor narcísica, tanto por meio do comportamento preventivo, que evita intimidade nos relacionamentos, quanto no tratamento clínico, o distanciamento, né? A depressão é entendida quase que estritamente pelo viés bioquímico, falta de dopamina, falta disso, e sua psicodinâmica tende a ser desprezada, tanto pelo sujeito como pela medicina, se reduz-se, né? Não é nada além da falta desse estimulante químico, é um problema biológico. A depressão é entendida quase que estritamente pelo viés bioquímico, então sua psicodinâmica tende a ser desprezada. Os mecanismos de negação e sedação se incumbem de dissociar o sujeito de suas dores e fragilidades narcísicas. E a garantia mágica de vida feliz é mantida por uma trama inconsciente entre médico e paciente. Sem o devido cuidado com a alma, isso é, sem a elaboração de nossas dores psíquicas, a tendência é permanecermos identificados com as demandas da sombra, ou com o nosso eu, que foi idealizado na identificação com os nossos pais, com as ideias coletivas, com a religião institucionalizada e com a cultura opressora que dissocia o ser humano da interiorização e do amor por si mesmo e pelo outro. Então, Raquel, eu queria, Eliane também, as duas, eu queria saber a relação do narcisista com poder, sabe? Que eles têm uma relação estreita, narcisista e o poder. Eu queria saber sobre isso. O narcisista, ele tem uma necessidade de estar sempre por cima e no poder. Então, é isso que ele quer. Né? Ele quer ficar em evidência, não é? E todo excesso é uma falta, né? Fala de uma impossibilidade de estar vulnerável, de uma impossibilidade de intimidade, porque se eu preciso estar acima de você, não é uma relação igualitária, não é uma relação íntima e eu tô defendido. O poder fala das defesas, da necessidade também de se proteger.
aquilo que a gente protege muito, né? Como ele é muito coraçudo. O poder seria o escudo para não ter intimidade, para não ter aproximação. É isso? Coraça, né? Eu relaciono, sabe, essas coisas. Poder, né? Essas pessoas têm uma ânsia de poder, né? Uma fome de poder, elas têm que estar por cima o tempo todo, né? Então eu observo muito. Às vezes é só defesa, porque você vê que se cai, se desinfla, se perde esse poder, vai para a fossa, pro fundo do poço. Então são defesas. É uma maneira também que ele evita a aproximação e a intimidade, né? Porque eles não gostam mesmo de intimidade, né? Uma coisa Raquel, mas ameaça a autoimagem. Quando ele cai nessa fossa, ele, de certa forma, ele se vitimiza. Porque é aquela questão assim, mesmo lá embaixo, eu tenho que estar em evidência, né? Sim, isso mesmo, Eliane. E é assim, é uma evidência pelo lado negativo. Sim. Mas ele tem que estar em evidência. Aí faz chantagens emocionais, mas tem que estar em evidência, tem que estar no poder. Porque isso também é uma forma de poder. É um ato heróico, né? Confronto, né, Raquel? Eles fogem de confronto, onde eles vão perder esse poder, né? Sim. Quando vão perder esse domínio, né? Quantas vezes a gente vai conversar com uma pessoa que é narcisista, né? Ela fala assim, eu não estou pronta para essa conversa, não é? Sim, isso. Porque, assim, de certa forma, ela pode ser confrontada e perder, né? Esse momento de estar em evidência. Que ele sempre tem que estar ali, né? Como sendo a pessoa que está por cima, mesmo embaixo. É uma impossibilidade, né, de se fragilizar, de evidenciar isso, e a sociedade estimula isso muito no indivíduo, né? Isso é o poder, né? É alimentado. Então, todas essas forças de alienação forjam uma argamassa de comportamentos defensivos e padrões regressivos de ação no mundo, funcionando como uma armadura que nos separa do contato com os sentimentos ou com o nosso coração. Tornamo-nos assim passivos, dissociados e distantes de nossa centralidade. A emancipação do indivíduo é negada e a obediência e o mimetismo passam a ser virtudes. Então não se vive mais, né? Se encena, ele está contracenando um personagem. Ele está destituído de si. Esse é o papel narcisista. O resultado disso é que a pessoa acostuma-se. Legal que ele está mostrando o drama narcísico do ponto de vista interno, né? Onde a pessoa acostuma a não estar alinhada com a sua essência. E o mal-estar passa a ser o seu companheiro constante. Então esse mal-estar ele é constante e ele é constantemente negado através dessas defesas, através do falso self, do investimento nessa autoimagem, através do poder, através da figura que ele mantém para os outros. Ele não está preocupado mesmo em ser para si, mas se ele consegue manter uma imagem ali, isso alimenta de forma inflada por algum tempo. Ele se nutre disso, então, desse aplauso, desse olhar do outro. Eu observo também aquela coisa assim, eles formam, né, uma autoimagem de autossuficiência, né? Eu não preciso de nada, eu sou, né? Eu sou eu. É porque você precisar de alguém te torna vulnerável. Então, ao mesmo tempo que ele somos regredidos ao ponto de precisar do olhar do outro para existir, para nos validarmos no amor, no que eu faço, no que eu deixo fazer, assim, ao mesmo tempo tem uma ambiguidade em relação a isso.
ao mesmo tempo eu não preciso do outro, porque e no fundo, eu me basto. Há uma dependência muito grande do outro, né? No fundo há, mas ele não admite, ele não reconhece, né? Isso é muita humilhação, isso é me rebaixar muito, né? Então, eu acho que é assim também. Então, Também tem essa ambiguidade, ele não vê ao outro, mas ele também não vê a si. Então ele vive para o outro destituído de si. Então ele não vê nem o outro, quem não tem a si, também não. A gente, para se relacionar com outra pessoa, a gente precisa aprender a estar conosco, né? O Winnicott coloca. Primeiro você aprende a estar consigo, depois você vai para o outro. É como como que ela chama aquela? Aquela lá do Pará, a Melanie Klein. Ela fala da posição esquizo-paranoide. Ela fala dessa ambiguidade, né? Do seio bom e o seio mau, né? Então, quando assim, o seio ele está te nutrindo, ele tá bom. Mas a hora que aquela mãe corta aquele seio, porque vai dar só nas horas que é necessária, né? Que ali vai fazendo uma educação, aí o seio já se torna mal. Ele precisa daquilo, né? Mas, no entanto, a hora que tem uma regra que é fora daquilo que ele pensa que é bom para ele, né? Aí aquilo já não é bom para ele mais, né? É mal. E ele coloca, às vezes, o analista nesse lugar, né? De seio bom, me dá o que eu quero. Você pega um paciente muito narcisista, assim, ele quer estar no controle, no comando o tempo todo. Sim. E se deixar, né, Raquel? Se a gente deixar, ele toma conta. Porque ele já tá tão arraigado nesse personagem que, como você disse aí no livro, aí, né? Que aquilo ali já é parte dele, né? É automático. Sim, que já são muitas defesas, né? É quase um demoninho que a pessoa criou ali e vai conduzindo ela, né? Tem aquela frase, se você não encontrar com o diabo é que você tá andando com ele, né? Se você não bater de frente com o diabo é que você tá com você, meu filho. Assuma. É tipo isso. Endemoniados. Falso self, a crosta do eu. Uma característica importante do narcisismo defensivo é o espelhar-se em demasia no outro e se distanciar, também em demasia, da própria interioridade. É a consciência identificada com a persona, que só se reconhece no mundo social. Então, o sujeito sem vida interior, destituído de si, vazio. Tá sempre se posicionando numa máscara, né? Num personagem. Pra não cair na fossa, né? Ele tá nessa manutenção. E mesmo se cair na fossa, ele se vitimiza, né? E vai culpar alguém. Porque é alguém que levou ele pra essa fossa, né? Então, por isso que as relações são difíceis, né? Porque ele nunca se vê na posição de responsável pelas atitudes, né? Ele só coloca no outro. Não, e até a dor dele é melhor, é maior. Sim. A dor dele, assim, é heróica, né? Ela não é qualquer dor, assim. Ela é uma dor que imagina, pensa o narcisismo, imagina um sujeito como eu deprimindo, né? Tipo, já é difícil. Absurdo. Então, quando ele alcança essa dor... Absurdo! Ai, que absurdo! É igual quando apaixonar, né? É igual aquele filme, né, Raquel, aquele que você citou, como que chama? Dorian Gray. Do Dorian Gray. Ele não se apaixonava por ninguém, ele só fazia assim, usava da beleza dele, né? Porque ele sabia que ele era bonito, daquela imagem que ele tinha, e seduzia. Ele se apaixonou pela imagem.
Sim, Ele teve a né? possibilidade Teve. do amor, ele teve toda uma negação do amor, da fragilidade, ele quis se limpar disso, né? O amor é visto como algo repulsivo, né? Sim, Que vai e colocar se ele protege, vulnerável, se protege humano. disso, né? Ele pode ser um deus, por que ele quer ser humano, né? Porque ele não sabe ser humano. Ele não consegue. E a paixão, de certa forma, né, ela é humana, né? Ela fragiliza, né? Coloca a pessoa assim, besta, né? Ela tira a roupa, né? A gente fica nu, completamente nu e ali em exposição. E né? enfeitiçado, né? Porque você tá. A paixão ela envolve uma fantasia, né? Tem algo que tá para além do humano, que tá fisgando ali, que tá envolvendo, que tá. Algum conteúdo arquetípico que tá se manifestando. Arquetípico, Eu acho que a paixão é arquetípica. Eu acho. Fala, não é só aquele ser humaninho. Depois sai a paixão, você olha, você fala, não, você nem quer mais ver a pessoa, porque sem o arquétipo não tem. E vai perdendo a força, né? Se sustenta até um tempo, né? Depois ele perde a força, essa paixão perde E o Dorian a força, Gray, né? se você Porque olhar, ele se sustenta. ele, no filme pelo menos, ele tem muita atividade sexual, assim. E você vê que é algo também compulsivo, porque como ele não sente, ele não tá conectado ao sentimento, vai ser sempre insatisfatória. Nenhuma relação vai satisfazer plenamente, né? Porque é a imagem, é o papel que o fascina, não é a relação com o outro. Ele não tá para isso. Eu assisti esses filmes várias vezes, que acho que tem uma sequência, né? Não é? Tem o 1, o 2 e o 3. Não é esse filme que vocês estão falando? Não, o retrato de Dorian Gray é um só. Eu só vi um. Não, então não é o que eu estou pensando. Então é outro, Isso não vi. Então é isso mesmo. A pessoa Mas é isso que vocês falaram. Eu assisti um filme que é semelhante. Tinha muito sexo, e nunca que se realizava, né? E nunca ficava com uma pessoa. O Lowen traz essa questão da hipersexualização mesmo como uma forma de evitar a intimidade. Às vezes a gente pensa que o sexo é o ápice da intimidade, mas para o narcisista não. A intimidade é tão ameaçadora que as relações deles são bastante pautadas no sexo para evitar a hipersexualização, evita uma intimidade, um contato com o outro para além das fantasias e das imagens que ele cria, porque ele também é totalmente envolvido em fantasias sobre si e sobre o outro. Ele não existe sem essas fantasias e o outro também não existe sem fantasias. Então ele está sempre munido desse repertório. E o ato sexual em si já traz, né, toda essa gama de fantasias, né? Ainda mais quando se envolve com pessoas cheias dos apetrechos, né, para poder estar ali envolvida né? E ele, no filme, ele se nutre dessa forma, né? Usando assim, né, entre aspas, né, estando com essas mulheres e ao mesmo tempo seduzindo elas sempre e deixando elas no vácuo, né, Raquel? Porque elas ficam perplexas, apaixonadas e tal, e ele de repente já conquistou, outra, passou para outra, né? Porque caiu na minha fantasia. Né? Aquela coisa assim, quanto mais melhor, né? Eu fico vendo esse pessoal de rede social hoje, que são esses influencers, né? Que vivem para ter seguidores. E basicamente é isso, né? Se a gente for analisar o pé da letra, né? Ganhou o cliente, já vai para a próxima conquista, né? Como angariar mais público. É isso mesmo. É tipo isso. É ótimo para o marketing, né? Então é o indivíduo que se afastou da própria alma.
Percebo na prática clínica que pessoas com essa característica possuem necessidade de estar constantemente desempenhando e interagindo com outras pessoas para se sentirem vivas. Não possuem um sentido profundo de si mesmas. Entram em ansiedade e sensação de vazio que as domina, juntamente com a ideia de desvalia quando se sentem sós. Sentem-se na obrigação de encontrar alguém, seduzir e serem reconhecidas em sua potência. Não se encontram em um bom livro ou em um estado contemplativo ou em qualquer circunstância que a companhia seja o si mesmo. Tais pessoas são de tal modo identificadas com a sua persona que não encontram prazer nem sentido no repouso das atividades e no afrouxar do desempenho. Então ele tem que estar o tempo todo provando o seu valor, provando o quanto é foda, o quanto é bom, né? Sustentando essa imagem grandiosa, porque sem essa imagem não tem nada ali. É como que se só tem a persona, se não existe mais nada para além dessa persona. O si mesmo não há um si mesmo, né? Não há contato. Eu vejo assim, Raquel, no Michael Jackson. O Michael Jackson, ele viveu a persona dele, né? Do mundo de Peter Pan, né? Naquela coisa toda. Né, Verlaine, a fantasia, né? Dele, né? Da fantasia aquele dele. Personagem e idêntico. Você vê assim que ele... não sei se você lembra uma cena quando ele pegou o filho e colocou na janela, assim, pendurado. Você lembra disso? Que foi um auê. Você vê assim que a pessoa não tem um envolvimento sentimental naquele quadro. É tudo ali, aquela coisa assim, muito rasa, né? Encenando, tá o tempo todo encenando. É uma pessoa que não abre mão desse papel, né? Sim. E são vários personagens às vezes, né? Mas essa questão pueril do Michael Jackson era muito forte, né? Sim. O próprio Pelé, né? O Pelé, ele dizia assim, do Pelé como sendo alguém fora dele, né? Ele falava o Edson e o Pelé, né? Como se fossem duas pessoas. Não, né? mas isso é interessante, porque a pessoa que vai viver um papel, por exemplo, quando atende uma pessoa que é artista, não é ela que vai subir no palco e vai se apresentar. Até mesmo para ela se preservar, para ela se proteger, ela precisa entender que aquele que será idolatrado, aquele que será amado, que será, eu casaria com você, não é ela, é uma imagem que ela tá passando através dela, mas não é ela. Ela não pode acreditar que ela é aquilo, porque é muito sedutor também. Por isso que se destroem tantos, porque ficam fascinados pela própria imagem, né? Tipo, tá todo mundo na plateia achando a pessoa um deus, saiu daquele meio, a pessoa tá se destruindo, se drogando, usando tudo que é tipo de coisa, porque a vida não basta, né? É insuportável estar consigo. E por isso que muitas vezes, quando esses artistas, né, eles perdem esse foco, aí de repente se vê num abismo, né? Começam a fazer coisas horríveis, né? Aí vão para as drogas. Recentemente teve um cara que pulou do prédio, né? Um ator artista, né? brasileiro. Ator, né? Eu vi, então, eu não conhecia assim, muito. Porque não estava tendo papéis, né? Dizem que foi isso, né? E aí ele começou a beber demais. Então, assim, quando a pessoa perde aquele foco, né? Aquela evidência... Não tem prazer em si, né? O prazer dela é só naquele papel, no desempenho, alto desempenho daquele papel, se o papel tá tendo um baixo. Por isso que o narcisista não tem uma boa autoestima, é péssimo, ele se sente um lixo. Isso é o principal de você entender. Como ele se sente um lixo o tempo todo, ele tem que ficar o tempo inteiro provando que ele é um alto desempenho, ele precisa disso, assim, ele precisa estar o tempo todo mostrando que ele não é um lixo, porque ele se sente um lixo, então... Na verdade, ele é um fraco, né? Assim, a fraqueza dele é muito mais evidente do que o poder.
Só que ele realça esse poder pisando, fazendo da forma totalmente aversiva, né? Pisando, maltratando e diminuindo, humilhando, né? Usando, né, as pessoas. Essa questão aí do utilitarismo, né? Eles querem usar as pessoas, né? Então, você quer ver um narcisista bravo, nervoso, é você não fazer o que ele está querendo que você faça. Pronto. Aí pisou nele, né? Que você resiste, acho que tá chegando alguém aí. Aí você resiste. O rapaz. Olá, tudo Boa bem? Noite. Boa noite, Daniel. Olá. Então, gente, ele fica morto de ódio, né? A pessoa fica morta de ódio. Ele quer te ver ali submissa, fazendo o que ele quer. Ele te agrada, inicialmente ele te agrada, ele joga holofotes em cima de você, depois... Tá sendo útil, né? Não é uma conexão afetiva ou uma afinidade verdadeira, né? A questão é a pessoa, se é útil, mantém. Nem vamos falar em amor e nada disso. Vamos falar até de amizade, né? Amizade, né? Depois, se você não faz o que a pessoa está querendo que você faça, aí pronto. Aí não presta. Vira um bicho, sabe? Então, é essa questão aí, sabe? É aquilo assim, que o que ele vai receber em troca que vai alimentar, né? Alimentar aquela imagem que ele coloca que já está arraigada nele, né? Aí fica querendo que você fique agradando o tempo todo, elogiando o tempo todo, sendo que aquela pessoa não te faz elogios, entendeu? Ela, sabe, ela te usa. E uma pessoa, né, que precisa disso, a gente vê que é o oposto de uma boa estima sobre si, assim, essa necessidade constante de validação, de aprovação, essa impossibilidade de frustração. Ela é o oposto de uma autoestima boa, né? Ou saudável. Então, não se encontram em um bom livro, tais pessoas são de tal modo identificadas com sua persona que não encontram prazer nem sentido no repouso das atividades e nem no afrouxar do desempenho. Podem realmente entrar em desespero quando se veem sós, como se estivessem entrando em uma casa vazia e estranha. A análise, em todo o seu processo, tende a propiciar ao analisando o desenvolvimento de uma atitude heróica do consciente em relação ao inconsciente. Então a gente vê que é um estado muito regredido, é um estado infantil, é uma prisão que na verdade é construída na infância, onde o indivíduo abre mão de si, do seu verdadeiro eu, em prol do desempenho para os pais, ou para os cuidadores, para as pessoas que estão ali cumprindo esses papéis na vida deles. Então ele abre mão de si para ser para o outro e vai desempenhando esse papel ao longo da vida a custas de um eu que lhe é desconhecido, que vai sendo abandonado e ele vai estar lá desempenhando o seu papel, desempenhando o papel, já não sabe mais nem para quem está atuando. Pai e mãe morreram, são figuras internalizadas que ainda cobram coisas que muitas vezes não tem mais sentido. Então essa revisão dos sentidos das coisas, o que em mim morreu, o que é necessário resgatar, o que eu preciso, o que me falta, né, que eu não encontro em mim, também não vou encontrar no outro. A análise, em todo o seu processo, tende a propiciar, ao analisando, o desenvolvimento de uma atitude heróica do consciente em relação ao inconsciente. A análise propõe, assim, uma nova atitude. Ela começa a dar frutos quando aparecem os símbolos que buscam a integração do consciente com o inconsciente.
a gente vê naquela atitude exacerbada do consciente dessa busca por desempenho e poder constante como uma fragilidade. Isso é integrar consciente e inconsciente, ver que a força, na verdade, fala de uma fraqueza. E a fraqueza ela é tão forte que ele não aguenta. É quase o inverso. Verdade. Existe, portanto, uma forma de heroísmo na busca de si mesmo, em que o indivíduo ganha espaço interno. O herói volta-se para dentro de si e se distancia da ilusão de que ele é apenas a sua própria exterioridade. Ao penetrar-se ao mundo interno e romper com a malha coletiva, constituída de símbolos que o mantém seguro, à margem de si mesmo, o herói rompe com seu medo de assumir o que tem de mais íntimo e singular. O processo de tornar-se o que se é de fato pode ser entendido como uma maneira de interpretar o processo de individuação definido por Jung. Becker fez um belo resumo desse homem que se entrega à interioridade e se reconhece como não sendo apenas uma imagem. Há o tipo de homem que tem grande desprezo pela imediação, que tenta cultivar sua interioridade, tenta fundamentar seu senso de valor pessoal em algo mais profundo e mais interior, criar uma distância entre si mesmo e o homem médio. Kierkegaard chama esse homem de homem introvertido. É um homem um tanto mais preocupado com o que significa ser uma pessoa, ter individualidade e singularidade. Gosta de solidão e se retira periodicamente para refletir, talvez para nutrir ideias sobre seu eu secreto, sobre o que esse eu poderia ser. Então, o introvertido, ele já tem uma conquista ali de um lugar interno, de um lugar secreto, assim, de uma existência para si, não só para o outro. Tem um aprofundamento, tem mais profundidade, talvez. Esse, em resumo, é o único problema verdadeiro da vida, a única preocupação humana que vale a pena. Qual é o seu verdadeiro talento, seu dom secreto, sua autêntica vocação? De que maneira a pessoa é realmente ímpar? E como pode expressar essa singularidade? Dedicá-la a algo que está além de si mesma? Como é que a pessoa pode tornar o seu ser interior privado o grande mistério que ela sente no seu íntimo, suas emoções, seus anseios e usá-los para viver mais distintamente, para enriquecer tanto a si mesma quanto a humanidade com a qualidade característica do seu talento? Então, muitas vezes, muito do que ela chama de fragilidade, do que ela não gostaria de sentir, de ter, aquelas coisas chamadas emoções, aquela instabilidade, aquela coisa insegura, aquela vulnerabilidade, que é a própria sombra, né? O si mesmo na sombra. Oi? Eu queria identificar que maneira que é o narcisismo no introvertido e que maneira é o narcisismo no extrovertido. Há uma diferença aí, não é? De comportamento. Como é que é? Extrovertido, eu acho que eu mais ou menos sei. O narcisismo patológico, ele é uma perda de si. Então, a introversão, ela pode ser também uma atitude de enantiodromia. Ninguém é um só, ninguém é outro. Mas o narcisismo ele é muito puxado para, assim, para o mostrar para o outro, para o ser para o outro, para um lugar extrovertido, assim, de me validar através do olhar do outro, da aprovação, da admiração, da sedução do outro. Então ela é uma atitude bastante extrovertida. O ser para si
seria uma atitude inversa. Não que o introvertido não é narcisista. Então, tipo, mas a atitude patológica extremada, assim, onde a gente mede, mensura, percebe o grau máximo do narcisismo, envolve a perda de si, o ser para o outro, para agradar alguém que às vezes nem mais existe, que morreu, que é uma figura, uma entidade que... Então, porque é uma dissociação com o próprio corpo e com os próprios sentimentos, com o próprio coração. Mas muitas vezes a introversão pode ser uma defesa. Esse outro é tão poderoso, ele me come, ele me engole com o olhar, né? Tem um narcisismo tá projetado fora. Então a atitude introvertida pode ser também uma defesa, assim, contra essa projeção. É uma coisa engraçada, né? O narcisista invalida o outro, né? Ele invalida, é porque ele se invalida também, né? Ele, não é? Não é isso? O tempo todo ele se invalida, mas daí ao mesmo tempo ele busca ser superior aos outros. A partir dessa dessa invalidação de si, a partir de eu me sinto tão mal que eu preciso estar acima de todos para me sentir bem. Me sentir bem, Exatamente. É um lugar de... É uma fragilidade, né? Que é tirana, que é perigosa. Exatamente. E é o poder, né? Que o mantém defendido e não o torna vulnerável. É tarefa da análise dissolver a identificação excessiva da consciência com a persona. Voltar-se para si não é tarefa fácil. Buscar os próprios talentos, achar em si o que se tem de singular e desenvolver o caminho da própria realização implica atitude de coragem, cujo preço nem todos estão dispostos a pagar. De maneira geral, existe um grande dilema que a maioria de nós conhece. Trata-se de escutar a voz interna e segui-la, ou optar pelo mais razoável e seguir o caminho já bem delineado em ressonância com a opinião coletiva. Então requer coragem adentrar nesse mundo interno, ouvir a própria voz. Alguém levantou a mão? Não? Não precisa levantar a mão, gente, para falar. Pode cortar aqui. Becker prossegue. Na adolescência, na maioria de nós, lateja esse dilema e o expressamos com palavras e pensamentos ou com sofrimentos e anseios sufocados. Mas em geral a vida nos suga, tirando-nos a atividades padronizadas. O sistema social de heróis em que nascemos traça trilhas para o nosso heroísmo, trilhas com as quais nos conformamos, as quais nos moldamos para que possamos agradar os outros. O peso daquela pessoa, né, que ela não queria nem tanto aquilo para si, era mais para o pai, para a mãe, né? Mas a dor de não